Sejam muito bem-vindos a mais uma explicação. Hoje a gente vai direto ao ponto em um dos maiores e talvez mais incômodos mistérios do comportamento humano. É muito doido parar para pensar como, muitas vezes, as pessoas agem de um jeito que sabem perfeitamente que é destrutivo. A gente promete mudar, reconhece o estrago que uma atitude causa na própria vida e na de quem está por perto, e ainda assim parece que tem uma corda invisível puxando para o lado errado. Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. Por que a gente repete os mesmos erros? Essa perguntinha simples foi exatamente o que deu o pontapé inicial nas grandes descobertas de figuras como Freud e Jung. Eles olharam para tudo isso e sacaram o seguinte: nós não somos comandados só por aquilo que está ali flutuando na superfície da mente. Tem algo operando lá no fundo, nas sombras. E isso nos leva à primeira parte, o despertar do inconsciente. Então, o que seria esse inconsciente? Pensa nele como uma camada oculta, uma espécie de porão da alma humana. A grande e magistral sacada da psicologia foi entender que tudo que a gente não joga uma luz em cima, tudo que não trazemos para a consciência, acaba tomando as rédeas da situação. E o pior, o que fica escondido não some com o tempo. De jeito nenhum. Isso volta. Volta como um sintoma físico que nenhum médico explica direito, como uma compulsão que não dá para frear, como aquela mania de projetar os próprios defeitos nos outros, ou até mesmo como aquilo que muita gente prefere chamar de destino. É uma descoberta e tanto sobre a nossa engrenagem interna. Mas olha só que detalhe crucial: os textos que embasam a nossa análise trazem um alerta imediato. Tem um perigo gigante em exagerar o poder do inconsciente. Quando a gente começa a tratar esse porão da mente como uma força absoluta, quase como um Deus intocável que dita todas as nossas ações, sabe o que acontece? A gente acaba diminuindo o que há de mais essencial na condição humana: a razão, a força de vontade, a nossa liberdade de escolha e a capacidade de construir virtudes. O inconsciente influencia pra caramba, sem dúvida, mas ele não crava o nosso destino de forma absoluta. E é aqui que a gente entra na segunda parte, a armadilha da análise infinita. Porque se não tomarmos cuidado, cria-se uma rotina cansativa, exaustiva mesmo. A pessoa fica ali escavando o passado para sempre, tentando interpretar cada vírgula de um sonho, investigando a fundo memórias da primeira infância, caçando significados em símbolos ocultos. É como se a pessoa virasse um arqueólogo da própria dor. Passa os dias espanando ossos velhos, mas nunca constrói uma casa nova em cima desse terreno. No fim das contas, continua refém dos mesmos problemas de sempre, só que agora com uma teoria toda sofisticada para justificar a paralisia. Mas aí vem o ponto de virada. A literatura nos entrega uma frase muito curta, mas de um impacto absurdo. Isso está me destruindo. E esse é o grande eixo da nossa explicação de hoje. Não é estritamente necessário saber a origem de um vício ou mapear aquela exata ferida de infância para começar a dar a volta por cima. Só o fato de ter honestidade brutal, de falar, olha, obedecer a esse impulso está arruinando a minha vida, já é um empurrão que faltava para engatar um processo real de mudança. O que nos leva à parte 3, a superioridade prática da razão. É nesse momento que a razão entra em cena para julgar o impulso, e de um jeito super ativo. Repara no rigor desse checklist mental que a gente precisa fazer quando está de frente para o abismo. Isso é verdade? Isso é bom? Tem ordem nisso? Isso me aproxima do bem ou me afasta dele? Enquanto a mera percepção psicológica fica ali, passiva, só assistindo ao que acontece dentro do peito, a razão traz aquela energia vital de falar, tá, e agora, o que eu faço com isso? É algo que olha para frente, arranca a pessoa daquela paralisia de tanta análise e joga ela direto para o campo da ação. E isso ilustra perfeitamente o grande contraste da nossa análise. De um lado, a gente escuta muito a voz de abordagens modernas dizendo: descubra a causa inconsciente. Do outro lado, bate forte o eco de uma tradição muito mais antiga que manda real: pratique o bem até ordenar a alma. E o texto base é muito claro nisso. Uma coisa não anula a outra, mas a primeira não pode nunca substituir a segunda. A verdadeira mudança não é só entender a teoria do problema. Ela acontece de verdade quando essa compreensão passa a comandar as atitudes do dia a dia. Esse contraste expõe uma verdade que é dura, mas, nossa, como é libertadora. Só ter a descoberta psicológica não isenta ninguém de agir. Vamos aos fatos. Não basta entender as raízes de um vício. É preciso ir lá e combater ele de frente. Não basta compreender de onde brota a inveja. Tem que renunciar a ela ativamente. Não basta interpretar psicologicamente por que a soberba aparece. A realidade vai exigir a prática da humildade. E convenhamos, não dá para ficar só explicando o instinto de fuga com base em traumas do passado. É vital exercitar a coragem. Tomar consciência da desordem é o ponto de partida, mas é a ação que coloca a casa em ordem. O grande lance para entender aqui é o seguinte:
A razão é, por natureza, superior aos nossos impulsos mais primitivos. Só que, na prática, ela não liga o piloto automático e vence. Muitas vezes, a razão está ali, fraquinha, a gente sabe exatamente o que é o certo a se fazer, mas na hora H, o impulso vai lá e ganha. É por isso que a razão precisa ser blindada o tempo todo. É igualzinho ao músculo na academia. Exige disciplina, repetição, vida moral e a criação de hábitos muito sólidos para aguentar o tranco quando a maré emocional subir. Chegamos então à quarta e última parte, o caminho da verdadeira mudança. Vamos ver como isso se constrói passo a passo numa cascata de 6 etapas que é simplesmente fantástica. Presta atenção. Primeiro, a consciência vem e joga luz nas sombras, mostrando que está fora do lugar. Logo depois, a razão entra no circuito e julga a situação com objetividade. Aí a vontade arregaça as mangas e escolhe o caminho certo. Conforme essas boas escolhas se repetem, o hábito vai fortalecendo o caráter. Com o tempo, essa constância toda vira uma virtude que estabiliza a alma de vez. E para quem crê, a graça finalmente eleva a natureza humana. É uma sequência que empodera absurdamente, porque tira a pessoa do conformismo e devolve a ela as chaves da própria vida. Então, para amarrar tudo que a gente extraiu dos textos de hoje, sim, o inconsciente é real, ele existe e explica uma boa parte dos tropeços que a gente dá na vida. Somos seres complexos, cheios de marcas profundas. Mas a mensagem principal é: o inconsciente não é o dono da razão. Nós não somos escravos absolutos das nossas dores do passado. Fazer essa investigação toda deve servir só como um farol para que, usando a razão e cultivando as virtudes, a gente consiga caminhar firme em direção à liberdade e à vida adulta. E para encerrar nossa exploração, deixamos essa reflexão para ecoar pelo resto do dia. O inconsciente pode até explicar a nossa queda, mas quem é que vai ocupar o assento do motorista e direcionar a vida? O volante continua lá, só esperando que a razão e a vontade decidam com coragem assumir o controle. Foi excelente compartilhar essa análise com quem nos acompanhou até aqui. Um abraço e até a próxima.